Bom, pessoal, boa tarde. Começar aqui, já está rodando o meu tempo. Bom, obrigada pela presença aí de vocês. O tema que eu vou trazer hoje é sobre gerenciamento de crise em acidentes com elevadores, né? É um tema que vem sendo debatido nesses últimos 2 dias, hoje dando continuidade, muito mais voltado em falar em acidentes com elevadores, né? É um tema muito sensível, um tema bastante relevante, um tema que muitas empresas ainda não dão a importância necessária sobre a questão do gerenciamento, né? Óbvio que quando a gente está diante de um acidente, a gente quer muito entender, né, qual foi a causa, a vítima envolvida, a empresa, mas ainda eu vejo que não são todas as empresas com esse olhar de se preocupar em relação ao gerenciamento de uma crise. Que quando eu falo em gerenciamento, eu penso diretamente na palavra prevenção. É a gente estar pronto, preparado, para quando chegar o momento, embora a gente não queira que esse momento nunca chegue, a gente consiga conduzir da melhor forma possível, né? E escolhi também esse tema porque ele está muito dentro do meu perfil, né? Eu como advogada, visando sempre o benefício do meu cliente, dar o conforto para o meu cliente. Óbvio que meu cliente me procura também quando o evento já aconteceu e a gente vai trabalhar na melhor defesa dos interesses do meu cliente. Mas é importante e eu gosto muito de que a gente possa trabalhar preventivamente para buscar um retorno melhor possível para ele. Tá? Mas, deixa eu passar aqui, pessoal. E qual que é meu propósito hoje, né, com vocês? Primeiro, sensibilizar as empresas para os reais impactos envolvendo acidentes com elevadores, né? No mais, estimular com vocês a cultura da prevenção. Por quê? Porque gerenciamento de crise, ele anda de braços dados com a prevenção. Então, chegar esse cuidado, essa diferença para vocês e que eu possa hoje, dentro, né, desse meu pouco tempo, conseguir alcançar e estimular em vocês a cultura da prevenção. Mitigar impactos também com estrutura e estratégia, ou seja, a partir do momento que eu gerencio com cuidados, com preparo, com uma condução e estratégia, eu vou também visar a mitigação desses impactos. Vou também reforçar o compromisso com a segurança, a transparência, a responsabilidade junto aos meus clientes, mas também aos meus colaboradores, parceiros, fabricantes e assim por diante. E manter sempre uma proteção alinhada com os valores e os negócios da empresa, com a reputação, né, da empresa. E os negócios aqui que eu falo, pessoal, não é somente o meu propósito do qual eu fui contratada. Né, o propósito, por exemplo, de executar uma manutenção nos equipamentos do meu cliente, ou entregar um equipamento novo, ou fazer uma modernização. Não, isso vai muito além. O meu negócio aqui, ele não é simplesmente executar a manutenção, mas ele também é além disso, porque o meu cliente, quando me contrata, ele contratou uma empresa especializada na execução dos serviços de manutenção e está esperando de nós que quando, infelizmente, nós tivermos um evento que ele vem de uma forma inesperada, a gente saiba conduzir, a gente saiba dar o suporte necessário. E eu tenho absoluta certeza que a maioria de vocês, no contrato de vocês, tem uma cláusula que fala de responsabilidade civil.
essa cláusula de responsabilidade civil é exatamente isso, né? Óbvio que eu vou dar o suporte, é óbvio que eu vou responder naquilo que comprovadamente eu dei causa, né? Mas a gente tem que também ter essa visão de que eu não posso me focar estritamente só na execução dos meus serviços, mas muito além, que é isso que o meu cliente está esperando de nós como empresa especializada, tá? Mas, falando rapidamente, eu não me apresentei. Quem é a Andréa na fila do elevador? Andréa Faber, advogada, 20 anos no setor de elevadores, respiro elevador, tá no DNA, aprendo com vocês todos os dias. É uma troca assim fantástica, fenomenal. E minha carreira toda, né, especializada aqui em direito empresarial, uma boa parte da minha carreira foi trabalhando com pessoas jurídicas, né, dando minha consultoria. Também atuo nas áreas contratuais, civil, condominial, não só no aspecto do elevador, mas questões de condomínio como um todo, demandas judiciais, tá? Trabalhista, civil, consumidor e compliance. E falando de compliance, óbvio que o compliance está ligado diretamente com o cumprimento de obrigações, que tem tudo a ver quando eu trago e falo de gerenciamento de crise. Porque fazer o gerenciamento, fazer a gestão, você precisa estar cumprindo as normas, né? Não só técnicas, mas as leis trabalhistas, as leis de medicina do trabalho e assim por diante, tá? Vivência, né, com a gestão de crise, né? Já passei, infelizmente, por vários momentos em que eu enfrentei, junto com o time, né, acidentes que aconteciam e que a gente tinha que ter uma resposta rápida. E também com especialização em normas e legislação do setor. Mas o que é o gerenciamento de crise? Bom, gerenciamento de crise, pessoal, é um processo estratégico para lidar com eventos inesperados e imprevisíveis. Ele não nos avisa, né? Ele acontece em qualquer horário do dia, da noite, madrugada, feriado, véspera de algum evento aí para comemorar. E ele exige de nós que tenha uma resposta rápida, coordenada e eficaz. É muito importante, enquanto eu estou ali, já com uma estrutura pronta, de forma, com uma condução estratégica, eu já tenho que lidar com a questão de ter uma simultaneidade aí das informações que eu estou sendo demandada, tá? Ele vem também mitigar os impactos, tá? Os danos, protege, restaura e preserva a imagem da empresa. Quando eu falo em imagem da empresa, não é só o logo da empresa. Quando eu falo em imagem da empresa, é todo o ativo da empresa. Ativo que entra também meus colaboradores, né? A parte essencial, né? Então, também nesse intuito. Foco nos envolvidos. Quem são os envolvidos? No gerenciamento de crise, a gente tem que ter o direcionamento para quem vai ser envolvido diretamente, que são as vítimas, né? Aqui eu coloco colaboradores, os técnicos, porque são aqueles que estão diariamente, né, dentro dos equipamentos mais expostos, tá? Os terceiros, usuários, e eu ponho aqui os nossos responsáveis técnicos, né? Aqueles que respondem, né, pela empresa. Ou seja, embora eles estejam no quadro técnico da pessoa jurídica, o responsável técnico, quando ele tem uma situação, ele responde como pessoa física, ele responde com o seu CREA, com o seu número, tá? Um responsável técnico, ele tem que ser extremamente, receber, né, extremamente assim, o suporte, o cuidado, porque é ele que vai ser muitas vezes demandado, até mesmo
intimado para prestar os esclarecimentos em função daquele evento que aconteceu. E é muito comum, tá? É uma rotina normal, porque se ele responde, ele é o responsável, responde pelos equipamentos, de certo, ele será uma pessoa para prestar depoimento, tá? Abordagem multidisciplinar, o que significa, pessoal? Dentro de um gerenciamento de crise, eu não faço isso sozinha. Eu preciso contar com uma equipe, né? Essa equipe em que a gente vai estruturar, definir quem vão ser essas pessoas que vão estar dentro desses papéis, e se a empresa não conta com esses profissionais, então tê-los, né, profissionais especializados para poder atender a empresa, principalmente no momento da ocorrência, né? Então, uma abordagem aqui que eu falo de uma equipe, do time, técnica, jurídica, que é fundamental você ter um advogado, uma consultoria jurídica para te assessorar do início ao fim, operacional, comunicação e RH. E como objetivo e vantagens dentro de um gerenciamento de crise? Proteção à saúde, segurança e bem-estar dos envolvidos. Quando eu falo em gerenciamento, eu não tenho que focar na minha parte exclusivamente financeira, né? Mas focar no objetivo maior, que é a saúde, a vida, né? Então, são desses envolvidos, tá? A imagem organizacional, então, óbvio que aí, como eu te falei, entra todo o ciclo, entram todos que fazem parte da organização, né? Sobretudo os colaboradores, garantir a resposta rápida, coordenada, eficaz. A partir do momento que eu também tenho gerenciamento de crise, que eu tenho uma estrutura, que eu tenho uma condução estratégica, eu vou ter condições de dar a resposta rápida que eu estou sendo demandada. Quando eu estou dentro de um evento, eu tenho que lidar com vários personagens. Vários personagens. Esses personagens são vítima, esses personagens são família, cliente, autoridade, polícia, perícia, imprensa e órgão fiscalizador. Jamais a gente conseguiria dar conta se eu não precisasse, né, de ter essa estrutura pronta e contar com uma equipe multidisciplinar para me ajudar em todas essas demandas. E vocês podem ter certeza, todos os holofotes estão sobre nós. Todos, sem exceção. Por mais que ainda não se saiba, de fato, a real causa, o acidente aconteceu dentro do elevador, ou na cabina, ou em cima da cabina, ou no posto do elevador, ou na casa de máquinas. É nesse momento que eu falo que nossa contratação ela não é só com base na execução da prestação de serviços para que eu mantenha o equipamento em bom funcionamento e seguro. Não. Minha contratação é mais do que isso. Porque nesse evento, nesse momento, as empresas, né, os clientes estão esperando de nós esse suporte. Tá? A partir de então, eu vou manter uma confiança, uma conexão maior com as partes envolvidas, né? Os meus colaboradores, os clientes, os parceiros, os meus responsáveis técnicos, entre outros. Vou melhorar a cultura organizacional, manter uma boa segurança, vou ter, né, aquele pensamento de que, é uma boa empresa, vou considerá-la, né? Melhorar sua carteira, obviamente. Evitar exposição negativa, né? Horrível ter meu nome falado e muito mais ser lembrada. Olha, sabe aquela empresa? Aquela que mata pessoas. É forte o que eu falo? É forte. Mas é assim que eles falam. Tá? Então, existem situações irreversíveis que a gente não consegue, a depender de como está sendo a condução, e eu tenho absoluta certeza. Eu estou aqui com a presença do Dr. Ivan, um grande parceiro, nosso criminalista querido. Ele vai estar falando depois, mas ele próprio vai validar que os primeiros momentos no atendimento
no acontecido ali, com as pessoas que vão estar ali te apoiando, eles são fundamentais. Rede social hoje, gente, é assim um suspiro, né? Qualquer notícia vira, quer dizer, qualquer problema vira notícia, essa notícia ela pode ser para o bem e para o mal. Então, tem que ter muito cuidado, tem que ser muito bem coordenado, muito bem conduzido, tá? E garantir o cumprimento das obrigações legais e contratuais, né? A partir do momento que eu estou fazendo um gerenciamento, um planejamento, eu vou também olhar se eu estou cumprindo adequadamente com as minhas obrigações de normas técnicas, de normas regulamentares e contratuais, né? Ou seja, aquelas obrigações que estão lá no nosso contrato, não é só para falar que existe cláusula contratual, não. Eles vão olhar linha por linha e vão cobrar de você o que você se obrigou lá, a sua responsabilidade. E isso vem bem forte. Acho que eu estou sem força, gente. Bom, falando um pouco aqui das etapas do gerenciamento, tá? Eu trouxe aqui algumas dos itens, né, que a gente, para reforçar um pouco mais do que eu estou falando hoje. Preparação, né? Primeiramente, o que eu oriento? Manter um plano de gerenciamento de crise. E esse plano de gerenciamento de crise colocar ali a categoria do acidente, leve, grave, severo. Quem vão ser as pessoas que vão estar, né, com seus papéis e responsabilidades? A equipe multidisciplinar, quem vão ser, o que vocês definirem, né, sobre esses pontos. Manter plano de ação, fazer simulações, treinamentos, né, em que vocês consigam simular uma realidade de uma situação que você vai estressar no bom sentido, para você ver o quanto você ainda necessita de um preparo, né, ou quanto você já está preparado, tá? Canais de comunicação de emergência. Meu, telefone tocou, aconteceu um acidente. Gente, não dá para eu resolver pegar um carro, encontrar a pessoa, não dá. É naquele momento, você vai ter as pessoas certas para ligar, para já avisar, cada uma já vai ter seu papel, uma vai para um lugar, outra vai para o outro, vai para o cliente, a vítima foi socorrida, foi para o pronto-socorro, vai para o pronto-socorro. Dentro da empresa vai ser primordial ter uma pessoa na empresa para te munir de todas e todas e todas as informações, dados, informações, mensagens de WhatsApp, que hoje, mensagem de WhatsApp é questões que você utiliza para uma formalização, tá? A prevenção, obviamente, se eu estou falando de uma preparação, eu estou falando também de uma prevenção. Dentro do meu procedimento interno, do meu plano, eu tenho que ter o olhar da prevenção, né? Eu tenho que considerar dentro desse dentro desse plano, treinamentos periódicos. Eu vou aproveitar, eu vou avaliar os riscos. Eu posso ter situações que eu estou deixando escapar. Vamos imaginar, hipoteticamente, que eu não tenho controle de propostas de reparo que eu mandei para o meu cliente e que eu também não tenho controle de quando ele me retornou pedindo para aplicar o reparo. E acaba acontecendo um evento, um acidente nesse endereço que estava com essa proposta de reparo aprovada e eu não tenho controle, não me dei conta, enfim. E o acidente que aconteceu não está relacionado em nada com esse reparo que eu não fiz. Só que essa situação de eu não ter dado andamento, vocês podem ter certeza que ela vai ser a notícia primeira de estar sendo discutido, falado o tempo inteiro, colocado ali em pauta de que a empresa tinha uma proposta de reparo e ela não aplicou. E até você explicar que aquele reparo que você não aplicou, não tinha relação nenhuma, as notícias que já tiveram, né, foram extremamente negativas para dentro da companhia, né? Para o próprio cliente, para
para os próprios moradores, para a família, né? Então, é o momento de, dentro desse planejamento, a gente também avaliar quais são os riscos que a empresa ainda está exposta e que agora é o momento de eu corrigir, né, de eu fazer o meu plano aí de ação. Tá? Plano de contingência, pessoal, para manutenção regular das atividades. Eu preciso ter um plano de contingência para quando eu estiver diante de situações inesperadas, né? De situações que a gente não tem como prever, mas eu tenho que colocar, como aconteceu o exemplo do momento nosso aí da Covid, né? Que tudo parou, por sorte, as empresas de elevadores, né, foi publicado um decreto em que a atividade foi considerada essencial, a gente continuou prestando serviços, mas na pior das hipóteses, né, se isso não tivesse acontecido, quanto mais desastroso teria sido, né? Então eu tenho que ter um plano de contingência pensando até na contratação, por exemplo, de profissionais especializados que eu vou precisar para me atender, né? Eu vou ter que considerar, por exemplo, profissionais meus, colaboradores, que podem começar a ter problemas em função do que aconteceu, e muitos outros. Então, a gente tem que pensar também num plano de contingência para garantir, né, uma situação inesperada e que possa me trazer um risco interno, tá? E cumprimento das normas técnicas, que mais uma vez eu estou fazendo um cheque aqui para confirmar se eu estou atendendo adequadamente tudo que é exigido. Preparação. Condução estruturada e comunicação e gestão de imagem, tá? O que a gente sempre orienta e que vai acontecer, você preparado ou não preparado, mas preparado, obviamente, você vai estar com muito mais conforto e muito mais seguro, tá? A condução, ela tem que acontecer imediatamente, né? Os primeiros socorros, obviamente, isso fica muito por conta ali do próprio cliente, né? Então, esse dinamismo, ele tem que acontecer com uma velocidade muito grande, porque enquanto a gente ainda está falando que a vítima está no local, a crise é muito mais intensa. A partir do momento que a vítima é deslocada, né, você vai ter um olhar ali estritamente na questão da causa do acidente, tá? Então, muita atenção nisso, e esse preparo da condução estruturada, ela vai estar dentro do seu plano de gerenciamento, tá? A análise de informações, dados, tudo vai ser solicitado nesse momento. Por mais que a autoridade não te peça, você que vai ter que contar com um apoio, assim, de braços dados com um advogado, o seu departamento jurídico, como você preferir, você vai ter que contar com o apoio desse profissional, porque esse profissional ele tem que conhecer tudo, absolutamente tudo, para ele poder analisar com muito detalhe, com muita cautela, o que de fato é possibilitado você informar, o que de fato você pode disponibilizar, né, de documentos. Então, essa atenção é muito redobrada. Às vezes a gente quer ser muito proativo, né, entregar ali um documento naquele ímpeto, naquela pressão, e não é o melhor momento, tá? É a mesma coisa quando eu estou ali com todos aqueles personagens, eu sofrendo uma pressão e eu, obviamente, sei o que aconteceu, porque eu tenho o conhecimento e sei o que aconteceu, mas não é a hora para você manifestar a sua opinião, né? Ou emitir um juízo de valor. Para isso, você vai ter pessoas que vão conduzir junto com você, estrategicamente, como fazer, tá? Garantir o cumprimento das exigências legais e a comunicação estratégica, né? Eu vou ter aqui a imprensa, né, que vai estar em cima de você. A poucos momentos, de certo, você vai receber uma ligação, tá? Eles vão provavelmente
dizer que vai sair essa notícia no Jornal Nacional, na Band, jornais de grande, né, circulação, de grande visibilidade, e ele está esperando da empresa uma nota. O que a empresa tem a dizer sobre esse evento, sobre esse acidente, tá? E aí, mais uma vez, eu tenho que contar com um profissional especializado nessa parte da comunicação. Por quê? Porque esse profissional ele vai te ajudar a fazer uma declaração oficial. É importantíssimo também você ter um porta-voz que vai responder pela empresa, né? Esse porta-voz vai ser treinado, né, para enfrentar a mídia, porque essa pessoa, se ele não tiver um treinamento, ele vai estar entrando no cliente e muitas vezes o repórter está na frente, ao vivo. Tá chegando aí, já para, já põe o microfone, né? A câmera na sua frente. Não sei. Gente, não sei. É mais fácil você falar bom dia, boa tarde, boa noite. Porque eu não sei, é arriscadíssimo. Então, você também precisa contar com uma pessoa que vai ser nomeada por você, né, para que possa ser o seu porta-voz, tá? E aqui, né, agilidade com responsabilidade. Você está sendo demandado para uma resposta rápida, mas você tem que agir com responsabilidade, com o cuidado necessário, né, dentro dos valores da empresa, dentro daqueles especialistas que entendem do assunto e vão te orientar como você deve conduzir, tá? Monitoramento e atuação preventiva nas redes sociais. Gente, não é só o dia do acidente, é no dia seguinte, nos próximos dias, na semana seguinte, tá? Enquanto não acontecer um outro evento, você pode ter certeza que o seu vai ser notícia todos os dias, né? Então tem que ter esse monitoramento diário, tá? E comunicação interna, pessoal. Cadê a minha comunicação interna? Os meus colaboradores que estão assustadíssimos, porque muitas vezes a gente está falando do colega dele, né? Eu posso estar falando de um acidente fatal. O colega dele faleceu trabalhando. Ele está assustadíssimo, né? E esse meu colaborador, ele está indo fazer manutenção na casa dos meus clientes. Então, eu preciso fazer um alinhamento, uma comunicação. Óbvio que não vai ser uma comunicação com detalhes, mas uma comunicação que seja objetiva, mas que se ele for demandado na casa do meu cliente, né, ele vai saber responder, né, ele vai saber se posicionar. E nesse momento está todo mundo muito curioso e muito preocupado. Né? A gente sabe que às vezes o acidente não aconteceu com a sua empresa, mas você recebe milhares de mensagens no WhatsApp de clientes perguntando o que aconteceu, porque eles estão com medo que você vai acontecer também com ele, né? Então, muita atenção quando a gente fala também de comunicação e olhar para dentro de casa, tá? Apoio e restabelecimento, suporte às vítimas. Aqui, pessoal, quando a gente fala de suporte, não é só naquele momento, né, do ocorrido, mas é o suporte posterior. Às vezes aquela vítima, ela foi para um hospital público, por exemplo, e nesse hospital não tem uma especialização pela qual ela precisa, né? Então, esse suporte é também possibilitar até a transferência dessa vítima para um local onde vai ter um recurso que vai lhe assistir e vai garantir, né, a sua saúde, a sua vida. E muitas empresas têm medo dessa condução, achando que fazendo isso está assumindo a responsabilidade. E não é isso, pessoal. É pelo contrário. Quando você dá um suporte, primeiro, imaginando que você não tem não tem culpa no evento, tá?
Isso só vem te favorecer para dentro do cliente que você está ali contribuindo e dando suporte. Mas, eventualmente, se você foi comprovada a culpa desse evento, obviamente que você vai ser sempre visto com bons olhos, né? Por quê? Você assume aquilo, você vai responder o que precisar responder e, de certo, você trouxe um conforto naquele momento primordial, tá? Eu já passei por situações que foi necessário fazer isso e, de verdade, foi muito sucesso. O resultado foi muito favorável, tá? Avaliação dos danos afetados também é o momento ali da gente se recolher e avaliar o que eu preciso mudar, o que eu preciso melhorar, né? É mudar procedimentos, inovar, revisitar processos, fazer novos treinamentos, EPIs que eu preciso eventualmente comprar, substituir, tá? E, obviamente, melhorias no fluxo da comunicação. E, diante, né, do que eu falei, basicamente, eu deixando de fazer meu gerenciamento, minha condução, meu planejamento, né, com os papéis, as responsabilidades, as pessoas que devem ser demandadas, comunicadas, né, os riscos que eu vou estar enfrentando. Danos à reputação e à imagem da empresa, tá? Quebra de confiança com clientes, sociedade. Vou ter uma exposição negativa, obviamente, tá? E aqui eu estou falando não só com o meu externo, mas com o meu interno também, com os meus colaboradores, tá? Posso ter a interrupção, né, das operações, posso ter perda de contratos, perda de competitividade, a partir do momento, então, que eu estou sendo, né, tem uma visibilidade negativa, né, obviamente que ali eu vou ter uma pressão maior e poder perder contratos em função, infelizmente, de um evento em que meu nome está sendo divulgado aí de uma forma negativa. Desdobramentos financeiros e legais aqui são inúmeros, né? Multas, fiscalizações, procedimentos administrativos, a questão de representação criminal que o doutor Ivan vai trazer para nós, ajuizamento de ações, trabalhistas, órgão de classe e também nas licitações, quando a gente estiver diante aí de contratos com órgãos públicos, da mesma forma, né? A partir do momento que eu vou ter um problema que, infelizmente, foi uma responsabilidade da empresa, né? Além das multas que nós vamos pagar, que são multas sempre muito altas, eu vou ter a penalidade de ficar um bom tempo sem poder participar de certames licitatórios, tá? E impactos negativos, eu deveria ter posto esse como primeiro, tá, pessoal? O impacto negativo interno, queda de produtividade, rotatividade de pessoal. Gente, por experiência, tá? O seu colaborador, ele está sofrendo uma pressão tremenda, tá, com aquele evento. Se ele não sentir que a empresa é séria, que a empresa tem o olhar de cuidado, de preocupação com a sua saúde, com a sua segurança, esse colaborador ele vai embora. E ele vai embora nos dias seguintes, tá? Então, muito atenção, de verdade, né? Quando eu falo da comunicação interna, não é apenas fazer ali um discurso bonito, não. É depois fazer o tratamento adequado e dar para esses colaboradores a certeza do cuidado que a empresa tem. E ela está, obviamente, te olhando, né? Inclusive na sua condução com o cliente, com a vítima, com a família e assim por diante.
E o que eu vou colocar, né, dentro da minha caixa, né, do que tudo eu falei, embora essa lista aqui é uma lista apenas exemplificativa, tá? O plano de gestão, como eu falei para vocês, com foco em acidentes. A formação da equipe multidisciplinar. Lembrando, pessoal, que quando a gente for fazer a escolha dos profissionais que vão atuar para a gente, é importantíssimo que eles tenham capacitação técnica, que eles tenham conhecimento, vivência, facilidade de comunicação e, sobretudo, que eles tenham retorno favorável em situações que eles vão vivenciar, situações de estresse, situações de pressão. Às vezes você tem um profissional maravilhoso, só que esse profissional não tem perfil para uma situação de estresse e de pressão. Então, esse requisito, essa avaliação tem que ser nossa, como empresa, para avaliar se esse profissional ele está capacitado para nos representar nesse momento. Tá? Documentação tem que estar em dia. E a documentação que eu falo aqui não é só documentação técnica. Documentação aqui que eu falo também é medicina do trabalho. Eu preciso garantir que os meus meninos que estão lá trabalhando em altura, eles estão com o atestado de saúde ocupacional em dia. Os exames complementares que eu exijo lá no meu PCMSO, no PPRA, no PGR, eles estão sendo executados, eles foram feitos, estão vigentes. Isso é super importante, pessoal. Tá? Comunicação preventiva, como eu falei, capacitação ela é contínua, tá? Não para. Né, a partir do momento até que as pessoas vão se renovando, vão indo para outras áreas, ou pessoas novas que vão chegando, e profissionais especializados. Vocês têm que contar com profissionais especializados. Profissionais que tenham esse olhar para que juntos, né, vocês possam tocar e fazer a melhor condução disso. E quais são, né, os aprendizados? Também aqui, alguns itens. Gerenciamento de crise, pessoal, não é custo, é investimento. Tá? Talvez a gente não enxergue isso em curto, né, num período muito curto, mas eu tenho absoluta certeza que vocês vão enxergar, infelizmente, no momento que vocês forem precisar. Mas essa ideia de que é custo, ela não existe, tá? Prevenção, pessoal, ela é responsabilidade compartilhada. O que significa, na hora que eu faço o meu gerenciamento, meu planejamento, minha estrutura, minha condução estratégica, não vai valer de nada se aquele meu parceiro que está na casa do meu cliente, que está me representando, ele não conhece meu plano de gerenciamento, eu não sei quem é aquele terceiro que está na casa do cliente, que está executando, fazendo um reparo, por exemplo, não sei que tipo de EPIs ele usa, qual a qualidade dos EPIs que ele está utilizando. Então, a responsabilidade também é compartilhada. Clientes, pessoal, que precisa aprovar uma proposta e não aprovou, será que eles têm conhecimento da responsabilidade deles como cliente, como representante do condomínio? Somos nós que temos que alertá-los. Não é simplesmente entregar um papel e ficar aí a prova aí. Não, a gente tem que alertar. É nosso papel. É nós que temos esse conhecimento. A gente tem que passar esse conhecimento para eles. Tá? Empresas são avaliadas por suas condutas preventivas, corretivas e compromissos com os envolvidos. Né? Não é, como eu falei desde o início, não é simplesmente a execução da minha prestação de serviços para garantir um bom funcionamento do equipamento, é muito mais que isso. Tá? Se eu me disponho, estou dizendo, eu sou uma empresa especializada, eu também tenho que agregar nessa minha especialização o meu atendimento e o meu suporte, quando, infelizmente, aconteceu um acidente.
A organização ficará muito mais sólida, tanto interna quanto para o meu público externo, e eu vou fortalecer o meu compromisso com a segurança e o bem-estar de todos os envolvidos. E eu vou deixar aqui para vocês, já finalizando, uma reflexão. A confiança de uma empresa não se constrói apenas em dias de sucesso, mas principalmente em como ela reage em momentos de crise. Pessoal, pode parecer clichê, mas não é. E é uma verdade. E o que eu estou manifestando aqui é muito verdadeiro, porque eu vivenciei muitas situações. E de verdade, cada evento é de um jeito. Então, você precisa ter esse suporte, esse conhecimento para garantir um melhor conforto. E contar, sim, né, com profissionais que vão te apoiar nisso. Tá? E, por fim, deixo o meu obrigada, me coloco à disposição para questões aí do planejamento estratégico ou para momentos que vocês estão enfrentando a crise. Contem comigo e agradeço de coração aí pela oportunidade e pela presença de todos. Muito obrigada.